Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo, que é um dia de estudos que é organizado pelo CEFEC, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. E esse grupo das quintas-feiras, ele é feito baseando-se em assuntos que falam sobre reuniões mediúnicas, que na realidade é um grupo de pessoas que estamos, vamos dizer assim, através do estudo, preparando para uma possível formação de um grupo de mediunidade, né, na prática de mediunidade. Então, o capítulo 9 do livro No Mundo Maior, eu já fiz 2 dias de estudos, hoje será o terceiro. E o que acontece? Quando se fala em mediunidade, eu vou só dar uma pequena recapitulação do que a gente já estudou, tá, gente? Nesse capítulo, André Luiz, junto com Calderaro, principalmente Calderaro, ele vem explicar o grande, assim, vamos dizer assim, a grande problemática de novos grupos e novos médiuns. Então, eu achei muito interessante esse capítulo, porque nós temos essa intenção de criar um grupo de trabalhos práticos da mediunidade. E Calderaro vem explicar para André Luiz, no começo desse capítulo, a questão, a grande questão que fala sobre os problemas das reuniões, as dúvidas, né? E principalmente a questão do animismo. Então, é comum que todos fiquem na dúvida. E Calderaro explica bem, assim, convincentemente, que tudo existe um treinamento, que tudo é necessário a prática para o aperfeiçoamento. Então, é comum que nós, que temos pouca conhecimento de reuniões mediúnicas, a gente acabe por achar que o médium bom, a gente pensou em médium, nós que somos espíritas, a gente pensa em quê? Chico Xavier, Divaldo, né, e por aí vai. Então, a gente acha que o médium é aquela pessoa que, então, ele tem que ficar neutro da sua, né, influência, o mínimo possível, e que tudo tem que fluir de uma maneira tranquila, e que tem que dar espaço a comunicação com espíritos elevados, com espíritos sofredores, né? E tudo acontece de uma maneira tranquila, mas não é assim. Se a gente observar Chico Xavier, a jornada dele, que não começou nessa encarnação, né? Divaldo e outros tantos, né? Eles foram forjados no trabalho no bem. Houve dedicação sincera. Foi uma dedicação de vida. Divaldo, na Mansão do Caminho, o trabalho que ele faz, eu desconheço uma pessoa que faça um trabalho tão grande assim. Chico Xavier, com as obras, com as comunicações que ele dava para as mães desesperadas, né? A gente vê aquele filme, né? As Mães de Chico, né? Enfim, são pessoas que trabalharam, que fizeram a sua parte. E a gente pensa, então, né, que então eu vou fazer parte de um grupo mediúnico e eu vou sentar na cadeira, eu vou me preparar naquele dia, né, é o que a gente pegou sempre, assim, na tecla. Então, naquele dia eu não vou beber bebida alcoólica, eu não vou fumar, eu não vou brigar com ninguém, né, vou fazer aquela preparação e vou lá e lá eu vou, né, vai acontecer. E não é assim. Tem que ser um objetivo, um objetivo de vida, algo que você vai realmente, na sua consciência, conseguir equilíbrio, né? E aí Calderaro vem explicando, é um estudo muito interessante, eu tenho certeza que todo espírita tem que ler esse capítulo 9, no mundo maior, né, nos domínios da mediunidade. Principalmente nós, a turma aqui está convocada a estudar esse livro, porque a gente faz uma pálida menção a esse capítulo, mas é interessante. E agora, nesse estudo de hoje, nós iremos então para a reunião prática. Está tudo no mesmo capítulo, tem a explicação, aí mais adiante, Calderaro fala que existe a mediunidade, né? Fala sobre Moisés,
fala sobre Jesus, que é o nosso guia e modelo, né, da humanidade. Então, a gente tem que dar uma lida, tem que estudar. E nesse estudo de hoje que nós vamos fazer, vai aparecer uma reunião mediúnica, onde Calderaro e André Luiz vão presenciar uma comunicação com outro médico desencarnado. E nesse grupo existem 11 pessoas, né? 11 médiuns ali, vamos dizer. E aí vai citar algumas curiosidades. Mas eu peço a vocês que não se preocupem tanto com o enredo da história, e sim com os detalhes. Vamos pensar nós numa reunião mediúnica. Qual que são os detalhes que temos que nos atentar? Porque se a gente fica preocupado com a história, é interessante. Eu gosto de ver história, todo mundo gosta, né? Uma história, né, bem narrada, ainda mais por André Luiz, é muito interessante. Mas eu peço que a gente se prenda aos detalhes do que acontece numa reunião. O Estevam, então você passa o próximo slide, por gentileza? Olha lá, ó. Chegados a essa altura da conversação, isso é depois da explicação que Calderaro faz para André Luiz, uma comunicação longa, uma explicação longa, um estudo mesmo, tá? O orientador convidou-me ao serviço de assistência à dedicada senhora, médium, em processo de formação, que ele vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa, com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Olha, só aí já dá uma coisa muito interessante, ó. Então, é médium em processo de formação. Não é um Chico Xavier, ela é em processo de formação. Vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa. Então, né, a gente marca uma reunião mediúnica. E, de repente, a gente pensa, então, né, bom, eu estou aqui em casa, agora eu vou lá. Não, a assistência, ela já é algo que já vai, como se diz, sendo acompanhado médium e assistência já durante toda ali, né, vamos dizer assim, durante todo o tempo, né, com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Continua então, Estevam. O caso é oportuno. Observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Então, é Calderaro falando para André Luiz aquilo que ele teorizou lá atrás. Então, todos estão intimados hoje, ou amanhã. Brincadeira, gente, mas é importante. Vamos estudar esse capítulo 9 para entender aqui até o estudo de hoje, tá? Então, vamos lá. Continua no próximo. Marcava o relógio precisamente 20 horas. Olha, já dá outro estudo. A gente chega correndo, 8h05, chega lá e fala, mas esse povo aí do centro é muito Caxias. O que tem chegar 10 minutos mais cedo? Olha lá, ó. Marcava 20 horas em ponto. A espiritualidade tem compromisso, gente, né? Quem é sério, tem compromisso. Quem é bagunçado, é bagunçado. A gente quer que tipo de assistência? Quando penetramos confortável recinto, aí André Luiz junto com o Calderaro, várias entidades de nosso plano, né, desencarnado, ali se moviam, ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima, consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico, desenvolvimento mediúnico. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação. Ou seja, no plano espiritual existe organização séria, muito séria. Um dia talvez aqui também vai existir, né? Vamos nos esforçar para isso. Continua então, por gentileza. Olha lá, ó. Recebi dele, então esse companheiro que estava lá na porta, vamos dizer, né? De início, informações condensadas que anotei contente. Fora igualmente médico. Esse espírito desencarnado também foi médico. Por quê? Porque André Luiz também foi, né? Deixara a experiência física, desencarnou, né? Antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres.
Será necessário eu falar o grau de adiantamento? Pode passar o próximo. Será necessário eu falar o grau de adiantamento desse espírito? Essa frase já diz, né? Não é qualquer um. Não é qualquer chico fogueteiro. Olha lá, ó. Vou ler esse pedacinho, ó. Deixara, né, esse médico, deixar a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inúmeros doentes pobres. Já dá para a gente pensar. Olha lá, ó, guardava o júbilo de uma consciência tranquila. Isso é o que um dia a gente quer, né? Conseguir, né? Zelar o bem geral, quanto lhe fora possível. Tá? Isso não é ele que está falando, não, é Calderaro, né? Quanto lhe fora possível. Contudo, entrevendo a probabilidade de algo fazer além do túmulo, recebera permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos desamparados enfermos. Aí, ó, tô falando que essa aula hoje vai longe, viu, gente? Pega coberta lá que vai longe. Olha lá, ó. Vou repetir aqui, ó. A quarta linha de baixo, quarta última linha. Receber a permissão para cooperar naquele reduzido grupo. Então não é qualquer um, não, gente. Ah, então eu vou desencarnar, aí, né, eu vou lá ajudar. Não. Para um trabalho sério tem que ter permissão, gente. Vocês estão vendo como é que a situação ela é séria? Porque eles querem ter, né, a espiritualidade, ela promove as coisas para que dê certo. Até a nossa encarnação acontece para que dê certo. Mas a gente tem o tal do livre-arbítrio, que é importante. E a gente acaba, né, não aproveitando ele de maneira satisfatória. Continuando então, Estevam. Acompanhando-lhe os argumentos com admiração, mantive-me silencioso. Mas Calderaro indagou Cortês, né, após inteirar-se das ocorrências. Então, Calderaro vai perguntar para aquele outro médico, né? E como vai no desenvolvimento de seus elevados propósitos? Dificilmente, informou o interpelado. Os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de modo a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. Ou seja, ele conseguia, né, fazer, né, essa comunicação com o plano físico, os médios, vamos dizer assim, recebiam aquela comunicação, mas eles não acreditavam, ficavam com o pé atrás, né, o tal, né, aquela tal da desconfiança, né, achavam que era animismo. Continuando, então. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureolado. Ou seja, ele não quer botar um nome, né, assim, vamos dizer, que chama atenção. Olha lá, então vou repetir. Ó. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureolado por terminologia clássica e nem me abalançaria a oferecer teses novas, concorrendo com o mundo médico. Guia-me, tá faltando um hífen ali, ó, Estevão. Guia-me agora tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, ou seja, ele não queria trazer uma tese, a cura para uma doença, ele não queria, né, passar alguma informação, né, que chamasse a atenção dos holofotes da mídia, não. Ele apenas, ele queria transmitir algo de bom para aqueles, né, médiuns, né? Continuando, então. Olha lá, ó. Entretanto, né, ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Eulália é a médium mais bem preparada ali, né? Perguntou-me o meu instrutor. Então, o Calderaro perguntou, né? Se eles ainda, para aquele outro médico, se eles ainda não ouviram os apelos, né, por intermédio de Eulália. Não. Por enquanto, não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. Você já viu aquela história, né, que tem que... aquela pessoa desconfiada de tudo e tudo arruma algum pretexto e... Então, o pessoal estava desse jeito. Continuando, então. Ia a palestra a meio quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar.
Chegara o minuto aprazado. Poderia acercar-se da médium. Então, o que acontece? Aí vai começar, então, a reunião agora, né? Por enquanto, estava dando aquelas explicações, né? Entre o espírito que vai dar a comunicação, que a gente vai observar, André Luiz e Calderaro. Olha lá, tá todo mundo curioso, né? Porque é interessante mesmo, gente. Vocês imaginam nós lá na nossa casa, vamos começar uma reunião, né? Todo mundo ali, né? Não sabe se é, se não é. A gente tem dúvidas sobre nós mesmos, né? Então, vamos lá. Passa aí pra gente, Estevam, por gentileza. Aproximamo-nos do grupo de amigos, imersos em profunda concentração. Calderaro observou-me. Pode ir. Repara o conjunto, já fiz meus apontamentos. Com exceção de 3 pessoas, os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Todos esses se encontram na posição de médiums pela passividade que demonstram. São todos médiums, tá? Vou repetir aqui o que eu li, ó. Com exceção de 3 pessoas, né? Os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Então, quer dizer que 3 não estão em atitudes favoráveis, né? Olha a importância, né? Então, a gente vai lá no centro, né? Bem vestidinho, cheirosinho, tomou banho, faz cara de anjo, senta na cadeira e acha que está tudo bem, né? A gente observa que o plano espiritual, os espíritos, essa máscara não existe, tá? Vamos continuar ali, ó. Todos esses se encontram na posição de médiums pela passividade que demonstram, ou seja, todos têm a possibilidade. Todos têm a possibilidade. Analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Conforme eu adiantei, né, dei um spoiler, né, a Eulália é aquela mais, vamos dizer assim, mais trabalhada. Dos 8 cooperadores prováveis, é a que mais se aproxima do tipo necessário. Necessário. Mais se aproxima, ela não está pronta, gente. Tá? Ela não está pronta. Então, vamos lá na reunião nossa, lá no Cefec. A gente vai ter lá um grupinho lá de meia dúzia, 8 ou 10, né? Vai ter 3 que a gente vai ver como é que vai estar. E dos outros vai ter uma que mais vai dar possibilidades. Ninguém ali está pronto, gente. Ninguém está pronto. Continua aí pra gente, Estevam. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização, da Eulália, né, psicofísica, elementos afins perfeitos. Acabei de falar aí. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Ué, mas ela não é a melhor? Bom, não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Bom, a gente viu que o comunicante, o que ele foi, assim, por parte das palavras, porque diferente daqui, né? Então, de repente, alguém vai apresentar um expositor, né? Aí fala, expositor é doutor não sei das quantas, formou não sei das quantas, fala não sei quantas línguas. Não, lá não. Você viu que ele deu uma pálida... A gente imagina o que ele não falou, né? Quando ele fala consciência tranquila, não precisa falar mais nada, né? É o diploma que todos nós espíritas queremos, né? Através daqui a algumas encarnações, talvez, né? Ou não, né? Vai depender do esforço, não é tão difícil, não. Vamos lá, que eu acabei me perdendo aqui. Eu já li tudo primeiro, já, né? Bom, deixa eu ler de novo aqui, ó. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências nem haver construído, na experiência atual, as necessárias teclas evolucionárias que só trabalho sentido e vivido lhe pode conferir.
Aí, gente, eu falo para você que hoje esse estudo aí de André Luiz é fantástico, né? Olha, isso aqui também vale um tanto de tempo a gente entender, né? Ó, não possui espaço interior, porque ela ainda não vivenciou a parte científica da medicina, tal qual esse companheiro já vivenciou. E também ela ainda não despertou todas as teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido pode conferir. Ela é uma trabalhadora de boa vontade, mas ela ainda está na escala. Porque será que a gente tem que só ter lá na nossa reunião Chico Xavier, Divaldo? Não, a gente tem que abrir espaço para nós, pessoas simples. Mas, a gente vai ver daqui a pouco. Continua para a gente. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Então a gente sempre vê aquelas histórias, né? Ah, que tinha uma pessoa simples lá na roça, mas ela era benzedeira, ela não cobrava nada de ninguém, mas não tinha médico lá perto, era longe de tudo, e ela resolvia, a pessoa melhorava quando era possível, né? E tem os causos que se contam, né? E realmente é por aí mesmo, a boa vontade desinteressada. Então, olha lá, ó, vou ler de novo. Ó. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início, a ascensão às zonas mais altas. Olha lá, ó. A boa vontade criadora. Então, a gente está lá no centro, né? Aí, de repente, chega a Laide lá, né? A Laide é louca para jogar serviço na escola da gente, né? Ô, Eduardo, dá para você ir lá não sei aonde? Eu falo, ah, não vai dar. Aí já começa a arrumar uma desculpa. Ô, Laide, eu não posso hoje porque, né, galinha minha quebrou o dente, né? E aí vai, né, as desculpas, né? Ah, mas galinha não tem dente? Não, mas, né? Então, gente, será que nós estamos imbuídos da boa vontade criadora? Aí que tá, né? E o plano espiritual, ele nos identifica. Porque o espírito superior, ele faz um raio-x das nossas atitudes, ele tem tudo ali à mão. E quando a gente está disposto a trabalhar no bem, a gente tem que se esforçar para criar essa boa vontade. A princípio, essa boa vontade a gente acaba, né, nos impondo. Depois ela vira um hábito. E depois começa a fazer parte do nosso dia a dia. Só que isso é um longo trabalho, né, gente? Continua então. Este, né, a seu turno, para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido, em face das circunstâncias, a pôr de lado a nomenclatura oficial. Então, esse médico, então, para ele poder, né, render alguma coisa nesse trabalho, então aquela nomenclatura oficial, aquelas palavras difíceis, né? Você imagina, né, o Virgílio engenheiro querer me ensinar a fazer um cálculo estrutural. Eu não vou saber, eu não sei nem fazer cálculo, entendeu? Então é por aí, ele vai ter que explicar mais ou menos, né? É a mesma coisa. Então, ele pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Continua, então. Então, ele põe tudo de lado, aquele cabedal, aquela bagagem, né, que ele tem, ele acaba pondo de lado. Você passa para a gente, Estevam? Já passou, né? É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades. Olha lá, falei que o estudo é para o nosso curso do Cefec. Ó. Em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enormes desigualdades nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. Tá vendo? Ó? Então, ó, há tipos idênticos de faculdades mediúnicas, mas enormes desigualdades nos graus de capacidade receptiva. Então, não é assim, todo mundo tem que ser naquele grau, né? Padrão de qualidade, né? Não, cada um é de um jeito. O instrutor silenciou por momentos e prosseguiu.
Não nos esqueça que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases de seu projeto, nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Então a gente observa que está tudo num grau empírico, ainda está na tentativa. O que acontece? Se a gente for montar um grupo de prática de mediunidade lá no Cefec, vai ser assim, gente. Vai ter que treinar, tentar, experimentar. Não vai chegar um espírito lá, né? O espírito responsável, né, dos trabalhos espirituais lá da casa, e vai chegar e falar assim, ó, você senta ali, você senta aqui, e agora... Não, a gente vai tentando, tentando todas as possibilidades até o grupo ficar harmônico e poder, então, começar, né, a tentar ter esses trabalhos com uma efetividade melhor. Continuando, então. Nesse instante, indicou-me o colega que, de pé junto de Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço por derruir a natural muralha entre nossa esfera e o campo de matéria densa. Vocês observaram a dificuldade? Olha, esse espírito, esse médico, já era um espírito de uma certa bagagem evolutiva. E todos ali estavam reunidos para a prática do bem. Dos 8, a Eulália era a mais, né, apropriada para aquele momento. E o que acontece? Mesmo assim, ainda existia dificuldade. Então, às vezes, a gente vai começar um trabalho, uma prática na mediunidade, e vai ter dia que não vai dar nada certo, mas não significa que, então eu vou abandonar, não. Pelo contrário, quanto mais difícil, mais a gente tem que ter empenho, né? Continuando, então. Anota as particularidades do serviço, né? Disse Calderaro com significativa inflexão de voz, falou para André Luiz, né? Toma nota aí das particularidades do serviço. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual ao seu modo. Isso aqui eu achei fantástico. Isso aqui é fantástico. Porque não é só aquela pessoa que está, supõe a Eulália, que vai receber a mensagem, que vai transmitir, não. Aquela vibração se espalha para todos aqueles que estão receptivos, não é os que estão presentes, os que estão receptivos. É muito bacana. Gente, é interessantíssimo, viu? Esse estudo. Continua, então. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam em 8 pessoas. Eu falei que eram 11 médiuns. André Luiz falando. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo no tocante ao projeto de assistência aos enfermos. Lembra que ele, na vida, ele tentou fazer algo e depois ele ficou com aquele pensamento que abandonou, que deixou para trás os doentes, pobres, e que no além-túmulo ele viria com essa possibilidade de ajudar os enfermos? Então, olha lá. Vou ler de novo. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo no tocante ao projeto de assistência aos enfermos. Desculpa, mas eu vou interromper toda hora, tá, gente? Tem um projeto, gente. As coisas não é assim. Então, o cara tá lá, de repente, não, vamos. Não, tem projeto, tá? Alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva, na tela animada de concentração de energias mentais. Cada irmão recebia um influxo sugestivo que de logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Não passa ainda não, Estevam. Eu achei muito interessante, porque todos ali recebiam. Então, de repente, a gente sai de casa, vai numa reunião mediúnica e fala assim, eu vou trabalhar no centro. Eu vou lá ajudar. Quem será que está sendo ajudado ali, hein? Vamos ler esse finalzinho ali, ó. Na tela animada de concentração de energias mentais, cada irmão, você que está lá sentado,
recebia um influxo sugestivo que logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Vamos passar para vocês entenderem. André Luiz falando, fixei as particularidades com atenção. Ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavalheiro recordou comovente, né, comoção, paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele travara relações. Outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados. Duas senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente Paulo. A uma velhinha acudiu a ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Gente, é interessante. Para mim, eu vou ser sincero, para mim isso é novidade. É fantástico. Porque a gente fica esperando uma mensagem, né? Então o Espírito vem e vai passar uma mensagem para mim. Não, a mensagem está ali. É aquela vibração de amor desperta no nosso, né? No nosso íntimo, aquelas situações que vão nos levar a um estado, né, de sentimentos superiores. Continuando então, Estevam. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. Aquelas 3 pessoas problemáticas, né? 2 delas constritavam-se por haver perdido uma sessão de cinema. A outra senhora, na ideia provecta, retinha a mente na lembrança das ocupações domésticas, que supunham imperiosas e inadiáveis, mesmo ali num círculo de oração, onde devera beneficiar-se com a paz. Então a gente vê o livre-arbítrio, né, gente? O Espírito não vai chegar e não, você faz aquilo que você quer, né? Então a gente observa que realmente, numa situação dessa, essas 3 pessoas, elas não têm mesmo condições de poder ajudar e nem ser ajudadas, né? Porque a opção dela mantém a sintonia fora, né? A gente tem que vigiar mesmo. Continuando então. Somente Eulália recebeu o apelo do seu comunicante com mais nitidez. Olha, mas se eu conseguisse receber um apelo que os outros lá, eu já me dava por satisfeito, viu, gente? Porque eu imagino, eu me recordo uma prece, tem coisa que é a tal da memória sentimental, acho que é isso, né? Uma prece que eu fiz lá na fundação, e não sei porque nessa prece eu senti a presença, não vou nem falar de qual espírito, porque eu não sei qual que é, mas eu senti uma presença no espírito muito iluminado. E realmente, nesses momentos, a gente não consegue nem falar direito na prece. Até hoje eu me emociono com essa prece. E porque a gente percebe a presença, né? Então, se a gente estiver participando de uma reunião dessa, se a gente conseguir fazer a lição de casa, que estamos fazendo aqui a partir de hoje, não só de hoje, né? De há bastante tempo, e a gente, numa reunião, a gente sentar e conseguir perceber uma vibração dessa, olha, nós já ganhamos o dia, né? Para não dizer, né? Mais ainda, né? Então, continuando ali, vou ler de novo, Estevam, que eu perdi o fio da meada. Somente Eulália recebeu o apelo do seu comunicante com mais nitidez. Sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servi-lo. Então, ela percebia a presença dele e estava com boa intenção para poder, né, pôr em prática essa comunicação. Pode passar. Decorrido alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, ou seja, tem que ter a participação, não é nada mecânico assim, né? Começou a escrever em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito de 2 cosmos psíquicos diferentes, mas empenhadas num só objetivo, a produção de uma obra elevada. Então, começou, né, a comunicação.
Pode passar para o próximo? Mais alguns momentos e fazia-se a leitura de pequeno texto obtido. O comunicado era vazado em forma singela, como um apelo fraternal. Era uma coisa singela, tá, gente? Eu acho interessante falar isso, porque às vezes a gente fica esperando palavras, né, muito difíceis, né, expressões que a gente tem que ler 5, 6 vezes para entender, né, mas no espírito superior ele se manifesta às vezes de uma maneira bem simples nas palavras, mas muito complexa no sentimento, muito verdadeira no sentimento. É o poder de espíritos superiores que eles têm de transmitir, né, ensinamentos com palavras simples e de uma maneira que todos tenham acesso. Continuando então, aí vai ter o comunicado agora, né? Meus irmãos, escreveram o emissário, que Deus nos abençoe. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados, de nosso concurso entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida à fé viva. E a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignorem cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos para frente. Continua então. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois, a socorrer nossos amigos doentes. Através de espessa noite de dor, sofrem e choram, muitas vezes em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremos-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo bem. Dele receberemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de comiseração pelos que padecem. Fiamos em vós, em nossa dedicação à causa da bondade evangélica. A estrada será difícil e fragosa, entretanto, o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos intimorados e que Ele nos abençoe agora e sempre. Eu fiz questão de pôr a mensagem, eu podia só falar da mensagem, mas para a gente ver que é algo, né, que não é assim nada, né, diferente, nada, né, totalmente novo, mas tem um fundo muito caridoso, né? Continuando então. O comunicante assinou o nome, porque lembrando que apenas é uma experiência, estava começando o trabalho, tá? O comunicante assinou o nome e daí a alguns minutos encerravam-se os serviços espirituais da noite. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhe os característicos especiais, pois um médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. Aí, ó, não adiantou, né? Não acreditaram, acharam que a mensagem era, né, boa, etc., mas que não tinha nada demais, né? Continuando, então. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo europeu. Falou-se extensamente, né, de todos aqueles, né, magnetizadores, né, que a gente estuda aí, Richer, Pierre Janet, eu não sei falar francês, né, Azakov, etc. Eram a cada passo trazidos à baila. Ou seja, deram várias explicações dizendo que aquilo era um animismo e etc. Né? O comunicante, continua aí, Estevam. O comunicante, em nosso plano de ação, dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou, né? O médico ficou desapontado, né? Ora essa, jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica.
Pretendemos algo diferente, bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Ele queria só um pouco de amor para os enfermos, nada de tão diferente. Não era para ele trazer a cura para a doença, não era para, né, nenhuma tese, né, inovadora, era apenas o amor mesmo, né? Continua então. Calderaro sorriu sem dizer palavra e evidenciando preocupação em objetivo mais importante. Ele estava preocupado com algo mais importante. Acercou-se de Eulália, entristecida, porque a médium ficou triste, né? Poxa, foi dado como animismo, né? E a pessoa acaba até desistindo, né? Do trabalho. A médium ouvia as definições preciosas com a irrefreável amargura. Turvara-se-lhe a mente agora, empanada por densos véus da dúvida. Não acontece com a gente? A gente está fazendo um trabalho, vem alguém e fala contra, a gente fala, nossa, acho que parece que não era para mim, né? Isso pode acontecer lá no centro, viu, gente? Marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas, que não lhe chegavam a cair. Abeirando-se dela, o instrutor falou-me bondoso. Ou seja, ela estava quase chorando, né? Aí o instrutor falou para André Luiz, continue isso. Nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. Eulália é colaboradora preciosa e sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, ela é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os próprios companheiros invigilantes. Permanece sozinha e, assediado como está, é suscetível de abater-se. Auxiliemo-na sem detença. Porque é o que eu estava falando, ela acaba desistindo, né? Então, o Calderaro vai auxiliar Eulália. Vocês observaram como é que é interessante? Como são organizados os trabalhos numa sessão mediúnica, num trabalho mediúnico? É muito interessante. Continuando. A destra do assistente espalmada sobre a cabeça de nossa respeitável irmã expendia brilhantes raios que lhe desciam do encéfalo ao tórax. Qual fluxo renovador? É um passe, né, espiritual que ele está dando ali. Continua, gente. A médium, que antes parecia torturada, sopitando a custo a natural reação às opiniões que ouvi, ou seja, ela estava meio que desesperada, voltou à calma, à serenidade. Caiu-lhe a máscara de descontentamento, dissipou-lhe a tristeza destrutiva. Os centros perispíriticos tornaram a normalidade. A epífise irradiou branda luz. Ou seja, Calderaro, com aquele passe, ele deixou ela tranquila. Ele deixou ela tranquila. Continua ali, Estevão. Com ternura paternal, Calderaro, conservando as mãos. Sua pesquisa gerou o seguinte. Meu celular atrapalhou aqui, desculpa. Com ternura paternal, Calderaro, conservando as mãos na mesma postura, né? Inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente. Falou para Eulália. Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória, da luz divina e do amor universal. Continua ali, Estevão. Agora André Luiz falando. Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos de carne. Encheram-lhe os lobos frontais de intensa luz. As frases comovedoras do instrutor represaram-lhe no cérebro e no coração. Quais pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. E ali continua o estudo, né? A gente olha que ela recebe, então, o apoio necessário de Calderaro para que ela continue, para que ela não desista. Continue aí para a gente, ó, a última agora.
Sim, respondia do fundo da alma a devotada colaboradora, embora os lábios se lhe cerrassem no incompreendido silêncio. Trabalharia até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Isso aí serve de lição para a gente, né? Será que a gente quer o aplauso dos homens ou a gente quer o aplauso da nossa consciência no trabalho do bem? Então, o estudo de hoje acaba agora, né? O relato desse capítulo 9 é um relato muito interessante. A gente observa que o plano espiritual está sempre a nos ajudar, a nos apoiar, mas depende de nós, né? Termos condições de receber esse ajuda. Igual aqueles 11 que estavam lá. 8 receberam, né? Aquele impacto positivo do médico que queria se comunicar. Só a Eulália daria melhor possibilidade de comunicação, tal qual fez. E os outros 3 ficou cada um preocupado com os seus problemas. E no final das contas, o diretor espiritual ainda achou que era um animismo. Mas ela continua firme no trabalho do bem. Então é isso, gente. Agora eu pedi para quem quiser falar alguma coisa, perguntar, aproveita que o Virgílio está aí.